Olá, boa noite, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos começar aqui mais uma live que nós vamos falar um pouco da importância do culto. A importância de nós estarmos cultuando a Deus. Paz do Senhor, Sheila, Rose, Deus abençoe, Kátia Blanco. Deus abençoe a vida de vocês. A importância de nós estarmos na presença do Senhor. Essas sextas-feiras, né? Geralmente nós temos oportunidade de meditar um pouco na palavra de Deus de uma outra forma, talvez até um tom mais estudando um pouco mais a palavra de Deus. E eu confesso que eu tenho lido um livro, né, que saiu bem recente. Inclusive, se você quiser encontrar esse livro aí nas redes, aí na internet, você encontra um e-book, e você encontra ele até de graça na plataforma da Amazon. Mas eu acho que se for comprar, sai em torno de R$2, muito barato. E o livro é O Exílio do Coronavírus, quando Deus tirou o seu culto da sua igreja. É um livro do pastor Rodrigo Broto, um pastor calvinista reformado, e você pode encontrar lá e realmente tem algumas coisas que são interessantes. Então eu queria, pelo menos hoje, sexta-feira, e na próxima sexta-feira, abordar um pouco desse assunto. E falando a respeito da importância do culto, começar falando a respeito da importância do culto, e entender, né, que esse momento que a gente está vivendo hoje, né, em que a gente está impedido de ir ao culto, né, pode de alguma forma ser um juízo de Deus para que a igreja volte a dar importância ao culto, para que nós, como igreja do Senhor, voltemos a ter alegria em cultuar ao Senhor, alegria em estar na presença do Senhor, alegria em ouvir sua voz, em estar diante do seu altar. Amém? Eu quero começar então lendo o Salmo 100, né, que é o salmo que nós começamos aqui. Deixa eu ver aqui quem entrou. Marcos, Deus abençoe. Marta, Adriana, Deus abençoe a vida de vocês. O Diogo Guilherme, meu irmãozão, saudade. Deus abençoe. Tem mais gente aqui que entrou. Dá um alô aí para eu ver vocês. Isso aí. Sheila, já falei. Pastor Rafael Berengui. Homem de Deus. Que Deus abençoe. Deixa eu olhar aqui em cima. Não, tá certo. Então, amém. Às vezes não aparece tudo aqui para mim, mas tudo bem. Queridos, eu quero ler o Salmo 100. E o Salmo 100 diz assim, que é um hino de louvor a Deus. E diz assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre
e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Antes de começarmos, quero fazer uma oração pela sua vida. Quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque mesmo impossibilitados de cultuarmos ao Senhor num culto solene, nós temos a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, de nos reunirmos ainda que remotamente, Pai, para ouvirmos a Tua voz, porque o Senhor nunca deixou de falar com a sua igreja, o Senhor nunca deixou de se revelar à sua igreja, nem falar qual é a sua vontade para cada um de nós. Por isso, em nome de Jesus, Pai, eu coloco a vida do meu irmão nesse momento nas Tuas mãos, coloco o seu coração, as suas dúvidas, os seus pensamentos, tudo diante do Teu altar, porque o Senhor é o Deus que cura, que restaura, que liberta, o Deus que sara, Senhor, e o Deus que dá vida. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe nessa noite. Amém e amém. Queridos, nós temos vivido hoje um tempo especial, um tempo em que a gente, por força das condições de saúde, nós não podemos nos reunir, não podemos realizar o culto, né? E qual é a importância do culto? Qual é a importância de nós nos reunirmos? A importância de nós estarmos congregados no lugar. Eu queria começar, né, essa meditação, né, primeiro fazendo uma distinção. A distinção entre o culto especial, o culto geral e o culto especial. Entre a adoração geral e a adoração específica. Porque o culto geral é o culto da nossa vida, né? A nossa vida é um culto a Deus, né? Eu trabalho para a glória de Deus, eu acordo para a glória de Deus, eu me relaciono com as pessoas para a glória de Deus, eu compro e vendo para a glória de Deus. Tudo que eu faço tem que ser um culto a Deus. Esse é o culto geral, né? O culto que nós temos com a nossa vida e essa responsabilidade. Mas existe um culto especial, né? Uma assembleia solene, né? Que é o momento em que Deus reserva momentos para a sua igreja, momentos especiais para a sua igreja, né? No qual Ele revela a sua vontade, no qual Ele fala com o seu povo de forma especial, específica. São momentos especiais de Deus na nossa vida. Então, fora a nossa vida, que deve ser um culto a Deus, né? E, por exemplo, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Capítulo 10, no verso 31, o texto diz assim, olha, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Então esse é o nosso culto, o culto racional de Romanos capítulo 12, no verso 1, que diz que nós devemos apresentar a Deus, ou nos apresentar a Deus como um culto racional. Ou seja, tudo que fazemos, tudo que somos, né, deve ser para a glória de Deus, deve ser para o louvor do Senhor. Só que fora isso, existem momentos especiais que Deus reserva para o seu povo, que Deus reserva para a sua igreja, para aqueles que são chamados por Deus, para aqueles que são escolhidos por Deus. E esse momento é o momento do culto solene, momento do culto especial, da adoração geral, da adoração específica que Deus quer da sua igreja. Porque assim como temos um culto geral, que é a nossa vida, existe uma adoração também que é geral. Nós adoramos a Deus de forma geral quando somos pessoas honestas, quando somos pessoas que somos bons patrões, somos bons empregados, quando não estamos olhando para fazer aos homens, mas fazer crendo que Deus está acima de todas as coisas, que Deus está vendo aquilo que a gente está fazendo. Quando a gente age dessa forma, a gente também está oferecendo a nossa vida em adoração a Deus.
nós adoramos a Deus na nossa casa, nós fazemos as nossas orações, nós adoramos a Deus sozinhos no quarto, na sala, na rua, cantamos quando realizamos alguma atividade. Isso é louvor a Deus. Agora, existe uma adoração específica, né, que Deus deseja da sua igreja. Existe uma adoração que Deus quer da sua igreja. E nós vemos, né, que nesse período de pandemia, né, a adoração em culto, né, no culto presencial da sua igreja, e depois no outro vídeo talvez eu fale a respeito do culto no Novo Testamento. Eu por enquanto estou falando aqui do Antigo Testamento, mas nós estamos impossibilitados, né, de nos reunir fisicamente para adorar a Deus. E esse texto que nós lemos do Salmo 100, ele fala de 3 coisas que a igreja, ou que o seu povo, né, oferece a Deus. Então o Salmo 100, né, diz: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. E é curioso porque todas as vezes que nós começamos o culto, nós começamos com a adoração, começamos com louvor. E não é por acaso. Não começamos com adoração para preencher o tempo do culto, para encher linguiça. Começamos com adoração porque é a adoração que invoca a presença de Deus, é a adoração que nos aproxima de Deus, é na adoração que o nosso ego é quebrado, é na adoração que nós elevamos os nossos pensamentos ao Senhor, é na oração que na adoração que muitas vezes nós nos humilhamos na presença do Senhor, que o Espírito Santo fala ao nosso coração, é na adoração que nós tiramos o peso do dia a dia, do trabalho, das fadigas, é quando nós adoramos a Deus. Entramos na sua presença, celebrem com júbilo ao Senhor, celebrem com alegria, ou seja, Deus quer que você entre na sua presença celebrando. Ir para a igreja não pode ser um fardo, estar na presença de Deus não pode ser um peso, mas tem que ser motivo de alegria, de festa. Estar no altar do Senhor, estar na sua presença, é celebrar ao Senhor com júbilo todas as terras, servir ao Senhor com alegria, ou seja, não só adorar a Deus, não só abrir os seus lábios, erguer as suas mãos, erguer a sua voz, dar glórias ao seu nome, aleluia, mas também servir ao Senhor, apresentar-se diante dele com cântico. Deus quer esse cântico da sua igreja, um cântico verdadeiro, um cântico de coração, um cântico realizado, né, por pessoas consagradas a Deus, pessoas que se colocam à disposição de Deus, que se humilham diante da sua presença. Deus quer esse cântico. E o texto do verso 3 diz: saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ou seja, Deus te fez, Deus te criou, por isso isso já é motivo suficiente para você adorar a Deus, isso já é motivo suficiente para você glorificar a Deus, para você estar na presença de Deus, né? Então muitas vezes nós pensamos assim: não, mas eu já adoro a Deus, né? Eu já tenho uma vida de adoração a Deus. Eu já tenho uma vida de consagração a Deus. Tem gente que diz assim: olha, eu não preciso nem ir para culto, porque eu já sirvo a Deus na minha casa, eu já leio a Bíblia, eu já oro, não tem necessidade de eu participar de um culto, né? E daí nós vemos muitas justificativas para isso, né? Porque é uma falta desse entendimento de que nós temos sim a nossa responsabilidade individual de adorar a Deus, mas também existem momentos que Deus quer que nós entremos, celebremos, né, na sua presença, porque até aqui, né, celebrar e servir ao Senhor, realmente nós podemos celebrar ao Senhor na nossa casa, nós podemos celebrar ao Senhor na rua, podemos cantar ao Senhor, até no chuveiro a gente canta, a gente pode fazer uma série de coisas, né, para
se aproximar de Deus, né? Ou que abrir o nosso coração para que Deus fale conosco. Uma das situações, né, que muitas vezes são colocadas é, olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o Senhor disse, ali eu me farei presente. Só que o contexto que Jesus coloca, né, essas palavras, lá em Mateus capítulo 18, no verso 20, Jesus ele está falando ali a respeito da disciplina, né? A respeito daqueles que, a exemplo dos que são colocados a juízo, né? No juízo, precisam de uma testemunha. Jesus está dizendo, olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou presente. Porque a igreja tem autoridade. A igreja tem autoridade dada por Deus. Se 2 irmãos, né, colocarem-se em oração, concordarem, né, diante de Deus, 2 ou 3, Jesus está presente, Jesus valida, né, essa palavra por causa da oração, pela busca, pela santidade. Então nós vemos ali que não está no contexto do culto, né? Eu estou dizendo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que esse encontro especial que Deus quer ter conosco, esse lugar de culto, né, não é motivo nós dizermos que Deus, qualquer culto para Deus está bom, né? Qualquer coisa que a gente oferecer para Deus está bom. Ou a gente deixar de participar do culto, deixar de participar daquilo que a presença de Deus nos proporciona, para dizer, olha, hoje eu vou ficar em casa, hoje eu estou muito cansado, já tem 2 ou 3 lá reunidos, Jesus está presente lá e Jesus está presente aqui, tá bom, é a mesma coisa. E às vezes nós usamos, né, essa desculpa. Só que lembre-se, assim como nós somos casados, né, eu sou casado com a Lia, né, você tem o seu marido, a sua esposa, e vocês têm o cotidiano, a vida diária, aquela harmonia, né, diária, que nem sempre é tão harmônica assim. Mas mesmo assim existem momentos especiais. O casal precisa de momentos especiais. O casal precisa às vezes sair para jantar. O casal às vezes precisa, né? E hoje não dá nem para fazer isso, né? Hoje a alegria é dar uma volta com a esposa aí na rua, no calçadão e ir para casa. Vai no mercado. Mas às vezes nós não podemos negligenciar, e assim como não negligenciamos no casamento, né, momentos especiais, momento especial com a minha esposa, ir para jantar, passear, conhecer um outro lugar. Deus também reserva para a sua igreja, para o seu povo, momentos especiais, lugares especiais, lugares em que Deus quer revelar a sua vontade. Então, dentro disso aqui que lemos, né, celebrar ao Senhor, servir ao Senhor, nós vamos ver no verso 4 que o texto deixa claro, quando diz, entrem por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Deus aqui está falando para o seu povo, para Israel. Ele está dizendo, olha, a minha presença com vocês, mas tem um momento especial. Vocês podem celebrar, vocês podem servir, mas tem que entrar nos lugares, tem que entrar nos meus átrios, tem que entrar pelas portas com ações de graças, ou seja, um lugar que Deus reserva para o seu povo. Quando Deus colocou Adão e Eva no Éden, nós vamos ver que a palavra diz que Deus continuamente, todos os dias, na viração do dia, falava com aquele homem, com aquela mulher. Ou seja, era um contato direto com Deus. Era um contato especial com Deus, com hora marcada. E que Deus
tinha alegria desse encontro, e assim o homem também, quando não estava em pecado, não se escondia de Deus, porque também tinha alegria desse encontro com Deus. A igreja precisa ter alegria de se encontrar com Deus. A igreja precisa ter alegria de ir à igreja, de ir ao culto, de estar na presença do Senhor. A igreja precisa colocar no seu coração a alegria de estar na sua presença, de estar no seu altar, de que não é um lugar com 4 paredes, que representa, a sua adoração, mas é aquele lugar que Deus te colocou para abençoar, para ouvir a voz de Deus, para cultuar o seu nome. É naquele lugar que Deus levanta profeta para falar contigo. É naquele lugar que Deus fala e ministra ao teu coração qual é a sua vontade. Então Deus escolhe momentos especiais para falar com a sua igreja. Então nós vemos que depois que o homem cai no pecado, e Deus escolhe então homens nos quais ele se revela, e vamos ver que mais à frente o homem começa a se relacionar com Deus por meio de sacrifícios e de altares. Então nos patriarcas, a gente vê isso com Abraão, a gente vê isso com Isaac, Jacó, a gente vê que eles se relacionam com Deus com altares. Quando Jacó faz um altar de pedras, quando estava saindo da sua casa, a Bíblia diz que ele se deita e vê uma escada que vinha do céu até tocar a terra, e os anjos de Deus subiam e desciam. Era a presença de Deus. Era um lugar do culto. Ali era o culto oferecido a Deus. Ali era o lugar especial que Deus revelava a sua vontade. Ali era o lugar especial que Deus enchia a casa, que Deus falava ao coração do homem. Era aquele lugar. E mais à frente, então, a gente vê que o povo é levado cativo ao Egito. E qual era de Moisés, Eu já estou até antecipando da semana que vem, mas a gente já reprisa. E qual era a reivindicação de Moisés para Faraó? Deixa o meu povo adorar. Ou seja, a vontade de Deus para o seu povo é um lugar de adoração. A vontade de Deus para a sua igreja é um lugar onde ele possa entrar na sua presença. A vontade de Deus para o seu povo é um lugar onde ele possa entrar na presença de Deus e adorar o seu nome. Ou seja, tirar a adoração do povo de Deus, tirar o culto do povo de Deus, é uma forma de juízo de Deus. É uma forma de Deus falar ao seu povo. É uma forma de Deus falar à sua igreja: eu te quero de volta. Eu quero você novamente. Eu quero você no meu altar, eu quero você na minha presença, eu quero você me buscando, eu quero você adorando. E diante de tudo aquilo que Deus fez enquanto o povo estava no Egito, diante de todas as pragas, diante da morte dos primogênitos, diante do mar aberto, o mar vermelho, da condução do povo diante daquele deserto, eu posso garantir a você, meu irmão, que esse tempo de exílio, de coronavírus que estamos vivendo, um exílio que não é físico, não existe uma força, um país entrando e tomando as pessoas, mas existe um vírus que está lá fora, que está nos obrigando a ficar em casa. Mas saiba que esse período é um período de milagre de Deus na sua vida. É um milagre, é o momento de você se aproximar de Deus. É o momento que Deus escolheu para fazer com que você se prepare para se encontrar com Ele. E se preparar para se encontrar com Deus é se preparar colocando o sangue dos cordeiros nos umbrais da sua porta. É se preparar com Deus, é comer junto com o teu irmão, ainda que distante aqui por esse vídeo. É você se preparar espiritualmente,
Se preparar espiritualmente para aquilo que Deus vai fazer na sua vida quando você sair dessa situação, porque o mar vai se abrir, porque o milagre vai atrás de você no deserto, porque as bênçãos virão e te seguirão, porque não importa o que esteja acontecendo lá fora, não importa a situação que esteja lá fora, o que Deus quer é ser o centro da adoração. O que Deus quer é que a sua igreja coloque Deus no centro de novo. Que Deus coloque, que você coloque novamente Deus, o culto no lugar que é devido, o culto que Deus merece receber. E se Deus merece receber esse culto, nós podemos entrar por suas portas. Deus então diz, olha, precisa entrar por suas portas com ações de graças. Não é qualquer lugar, não é oba-oba, não é o lugar que eu escolhi, a forma que eu escolhi, mas é a maneira que Deus quer e o lugar que Deus quer. É Deus que escolhe o lugar do culto, é Deus que escolhe o lugar para onde a igreja vai, é Deus que faz o milagre na hora que a igreja precisa, é Deus que pode abrir o mar, é Ele que dá o caminho para a igreja, é Ele que diz o lugar e o caminho que a igreja deve seguir, ainda que a gente fique rodando, ainda que a gente esteja muitos sem fé, muitos distantes de Deus, muitos com a sua fé prejudicada, saiba que Deus tem as suas formas de restaurar o seu culto, de restaurar o culto da igreja, de restaurar o culto do seu povo e a adoração daqueles que o chamam, que o clamam. Nós estamos aqui para adorar a esse Deus, para clamar a esse Deus, e Deus tem a sua maneira, querido, de trazer a sua igreja de volta. E eu vejo esse tempo como um tempo que Deus está trazendo sim a sua igreja. Deixa eu só continuar para poder encerrar. Então, Deus tira, né, o seu povo do Egito e mais à frente, e o povo começa a cultuar a Deus e se relacionar com Deus por meio do tabernáculo. Então, a gente vai ver o povo falando com Deus e se relacionando com Deus por meio do tabernáculo, no qual o sacerdote entrava no Santo dos Santos, e por meio, né, do Urim e Tumim e daquela tenda santíssima, daquele lugar sagrado, Deus então falava com o sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote não estivesse perfeitamente ou purificado ou santo o suficiente, santificado o suficiente, ele era fulminado, era morto. E nós vemos essa trajetória de Deus, Deus em contato direto, Deus falando por meio de altares, Deus falando por meio do tabernáculo, até que Salomão constrói o templo do Senhor. E o templo de Salomão, o templo do Senhor, agora se torna o lugar de referência de adoração do povo de Deus. E todo aquele, né, todo judeu que ainda que estivesse longe, ele precisava ir a Sião, ir ao lugar sagrado, ir àquele lugar de adoração. Ele precisava pelo menos 3 vezes por ano se movimentar na sua vida para ir até Jerusalém, para ir até aquele lugar onde ele pudesse ouvir Deus falar com ele, onde ele tivesse um encontro com Deus. Ou seja, era um lugar especial, era uma data especial, era um movimento especial que ele precisava ter para ir ao culto, ao lugar de culto. E por ser distante, né, nós vemos então que cria-se, né, teve o templo, e a gente vê em Jesus, me ajudem aí, Jesus, as sinagogas, desculpa. A gente vê então que por ser distante, né, as pessoas tinham que pelo menos 3 vezes ir para Jerusalém, a gente vê então o surgimento das sinagogas. E nas sinagogas era o lugar onde o povo ouvia a palavra, pregava a palavra, e lá Jesus esteve. Lá na sinagoga, Jesus esteve mostrando, né, que a sua palavra, que ele veio
para trazer restauração aos que estão cativos, aos que estão presos, aos oprimidos, aos que estão quebrados no seu espírito. Essa era a sua missão, a sua função. E, queridos, o culto precisa trazer essa restauração. O culto precisa trazer restauração ao oprimido, ao pobre. O pobre precisa se sentir bem no culto, precisa ser atraído pelo culto, pelas ações da igreja, pelas nossas ações. Aquele que está longe precisa estar perto para ouvir a palavra de Deus. Aquele que hoje, não consegue ouvir o chamado do Senhor, do Espírito Santo, ele precisa ouvir por meio do amor, da misericórdia, do perdão, daquilo que Deus nos coloca no nosso coração por meio do Espírito Santo, para atrair o perdido e o pecador. Deus deu essa responsabilidade para a igreja. E então a gente vê o povo agora que ia para o templo, muitas vezes negligenciou o culto. E por negligenciar o culto, o povo foi cativo para a Babilônia. A Bíblia diz que as portas da cidade foram derrubadas, o templo do Senhor foi saqueado, as pessoas foram levadas para o exílio, e eles lá, tem um salmo que diz que eles penduravam as suas harpas nos salgueiros que lá haviam e choravam, lembrando-se de Sião, das canções de Sião, que já não tinham mais ânimo para cantar. Queridos, o exílio muitas vezes pode provocar tristeza em alguns, mas é no exílio que Deus levanta Daniel. É no exílio que Deus levanta Sadraque, Mesaque, Abidnego. É no exílio que Deus levanta homens e mulheres de Deus. É no exílio que Deus fala, que Deus revela, que Deus mostra quem é de oração e quem não é. Deus mostra quem está na presença dele e quem não está. É no exílio, querido, que Deus começa a formar o seu povo que vai ser fiel quando sair daquele lugar, fiel em todo o tempo, porque depois que saem do exílio, os ídolos são retirados. Os ídolos caem por terra. E nós vemos então, no Novo Testamento, aqui já para encerrar, quando Jesus tem um diálogo com aquela mulher samaritana, no Evangelho de João, e aquela mulher, ela questiona Jesus a respeito do lugar de adoração. E Jesus então fala para ela, olha, a hora chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorar o Pai, por meio do Espírito que fala conosco, mas principalmente por meio da verdade, que é a sua palavra, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não pode mentir, meu irmão. A palavra de Deus é verdadeira. Ela nos garante que se nós formos fiéis ao Senhor, nós vamos sair fortalecidos desse exílio do coronavírus, desse tempo que nós estamos vivendo aqui dentro da nossa casa. Entenda, que tiraram de nós, que tiraram da igreja, o que esse vírus tirou da igreja é muito valioso. Ele tirou o culto da igreja. Eu nunca vi tirar culto. Padres, tem uma guerra, depois você pesquisa aí, chamada Guerra Cristeira no México. E nessa guerra o Estado obrigou a igreja a não fazer missas. E muitos padres se recusaram e muitos foram mortos. Só que nesse caso, o exílio é um exílio de saúde, que nos obriga a ficar em casa, e de forma correta. Nós temos que ficar até para evitar a propagação do vírus e prejudicar outras pessoas ou matar outras pessoas, evitar que pessoas morram. Mas entenda, nós estamos em casa, e a gente nunca viu algo como isso que está acontecendo, porque na prática o que tem tirado da igreja
é a possibilidade de nós cultuarmos ao Senhor. Ah, mas nós temos a internet. Mas a internet, irmãos, eu entendo, né, que os nossos cultos online, os nossos esforços online, eles são um mero paliativo para o culto presencial. Né? Nós temos a nossa intimidade, como nossa irmã disse, e é verdade, nós temos nossa intimidade com Deus, e eu creio que a igreja está sendo fortalecida nesse período, mas também é um tempo de nós meditarmos, para que quando a gente volte, né, quando a gente volte a cultuar Deus presencialmente, a gente volte com práticas transformadas, a gente volte, né, dando valor àquilo que Deus nos deu, e a gente não desvalorize o culto, não desvalorize a nossa igreja, não desvalorize as pessoas que cuidam da nossa vida espiritualmente, não desvalorize as ações que são tomadas pelos ministérios da igreja, que a gente valorize as coisas de Deus. Não é a mesma coisa, né, Sheila? E é verdade, não é a mesma coisa nós estamos aqui, né, distantes um do outro, e não é. Nós podemos compartilhar uma palavra, nós fazemos uma oração, Deus ouve a nossa oração, Deus enche com a sua presença. Jesus, aleluia. Mas, quando nós nos reunimos, querido, é como o óleo precioso que desce, aleluia. É a coinonia do Senhor, meu irmão. É o óleo que vem da cabeça e desce pela barba de Arão. E a presença de Deus que desce sobre a vida daquele que está cansado, e Deus começa a curar, e Deus começa a falar. É quando nós nos reunimos como igreja, que Deus levanta profeta, que Deus levanta homem de Deus, levanta aquele que está caído, aquele que já não tem mais forças. É no culto, querido. É no culto que você pode dar a sua oferta no altar de Deus. Aqui nós podemos fazer um depósito, né, abençoar a igreja, mas a oferta é para trazer no altar. É no culto que a gente celebra a Santa Ceia. É no culto que a gente pode ver o nosso irmão presencialmente e pedir perdão para ele. Pode dar um abraço nele. É no culto que a gente é batizado. É lá, né, quando nós fazemos as nossas reuniões, que você pode mergulhar e nascer das águas, um símbolo, né, daquilo que Deus fez na sua vida. Então não despreze o culto. Uma das coisas que Deus abominava, né, era o culto misturado, era o culto falso, era o culto e o juízo de Deus vinha sobre o seu povo, quando esse povo não cultuava da forma correta, nem como Deus queria. Por isso que ao voltarmos, amados, nós possamos oferecer para Deus um culto verdadeiro. Entenda, né? E aqui, quando a palavra de Deus diz adorar a Deus em espírito e em verdade, fala muito sobre isso, porque às vezes nós oferecemos um culto a Deus que é sincero, que é verdadeiro, né? Mas que não tem palavra. Oferecemos um culto que tem adoração, tem humilhação, tem, sabe, quebrantamento, mas não tem fundamento bíblico. E às vezes a gente oferece um culto que tem fundamento bíblico, é baseado nas Escrituras, mas é um culto vazio, é um culto sem vida, é um culto sem presença de Deus. Então que a gente possa voltar oferecendo a Deus, né, um culto bíblico cheio da presença do Altíssimo. Um culto, sim, baseado nas Escrituras. Eu não estou dizendo que a gente nunca ofereceu isso, que a gente não fazia isso. Eu estou dizendo que a gente precisa renovar as nossas forças, renovar o nosso compromisso, renovar a nossa disponibilidade para servir a Deus e oferecer o nosso melhor, com quebrantamento, com adoração, mas com verdade bíblica. Com verdade bíblica, com teologia séria, com verdade nas Escrituras e profundidade nas Escrituras, mas também com a nossa vida no altar, com a nossa vida em quebrantamento, com o nosso coração prostrado diante de Deus
e eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida, Deus vai fazer grandes coisas na sua casa, na sua família, que Deus vai realizar coisas extraordinárias na vida da igreja. Amém? Na igreja que eu digo, na igreja de Jesus, no corpo de Cristo. Que a gente pare, né, com essa questão de que é a minha denominação, de que é, né, a minha igreja, a placa da minha igreja, eu sirvo há tantos anos a essa igreja. Meu irmão, nós não servimos a igreja nenhuma, nós servimos a Jesus, nós servimos e somos mera, né, obra, né, daquilo que Deus fez na nossa vida, daquilo que Deus fez na nossa casa. Então se entrega, né, àquilo que Deus pode realizar por você. Não fique preso, né, àquilo que os homens tentam impor sobre a sua vida, mas aquilo que Deus pode fazer através da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então o verso 5 para a gente encerrar diz: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Meu irmão, Deus é fiel. Ele continua sendo fiel, foi fiel ontem, é hoje e vai ser fiel eternamente. Ele é fiel à sua palavra e vela pela sua palavra para cumprir. E essa palavra vai se cumprir na sua vida. Essa palavra vai se cumprir na sua casa. Essa palavra vai se cumprir quando nós entrarmos, em primeiro lugar, celebrarmos ao Senhor com alegria, louvarmos o seu nome, entrarmos nos seus átrios com cânticos de louvor. Oh, aleluia. Eu vejo você, meu irmão, entrando naquela igreja, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Você aí que está me ouvindo, que é de longe, você entrando na sua igreja, participando dos cultos, trazendo a sua oferta no altar com alegria, trazendo, né, a sua adoração, o seu louvor, ajudando, servindo ao Senhor nos ministérios. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom, Senhor. A sua misericórdia dura para sempre, como lemos aqui. E nada pode mudar isso, Senhor. Nada pode mudar a tua bondade. Nada consegue mudar a tua misericórdia. Aquilo que o Senhor sente por nós. Nada muda, Senhor. Nós às vezes somos negligentes. Nós às vezes, Pai, somos duros de coração. E não conseguimos enxergar a grande obra que o Senhor tem realizado em cada um de nós. Meu Pai, eu quero colocar a vida do meu irmão no teu altar, Senhor, para que nesse período, Senhor, de exílio que nós estamos, nós possamos nos fortalecer, que o meu irmão esteja cada vez mais fortalecido no Espírito, ouvindo a tua voz, sendo guiado por ti, Senhor. Meu Pai, abre portas que estão fechadas, realiza milagres na tua igreja, Senhor. Pai, começa a levantar, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão acamados, aqueles que estão, Senhor, desesperados por uma resposta tua, meu Pai. Senhor, atende, ouve, responde, Senhor. Aquele que agora, Senhor, está psicologicamente abatido, está, Senhor, pensando em desistir, pensando em acabar com a própria vida, cura, Senhor, e restaura. Traz de volta, Senhor. Traz de volta ao teu altar, a tua presença, que possamos ter em breve, Senhor, a oportunidade de cultuar ao Senhor, reunidos, cantando, louvando, Pai, como nunca. E, Senhor, entrando, Pai, nos lugares santos, nos lugares sagrados, meu Pai, no lugar celestial, Senhor, que é a tua presença especial, Pai, a presença que é revelada pelo teu Espírito. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Quero agradecer a Deus por você ter me escutado até aqui. Um abraço aí para Neila, para quem eu não falei. Sanzilisa, tu é bênção. Martinha, fica com Deus. Quem mais está aqui que eu não falei? Alexandre, Marcelo, meu irmão Beck. Fiquem na paz. Que Deus abençoe. Leninha, ô bênção, que saudade. Fiquem com Deus, que Deus abençoe sua vida. Vamos ouvir tudo, reter o que é bom, que Deus faça o melhor na nossa vida. Amém? Deus te abençoe.